Bom dia, professor Alfredo Colense Júnior. Eu agradeço muito o senhor estar concedendo essa entrevista para nós aqui no Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza, hoje que é dia 14 de janeiro de 2019, contando um pouco da sua história de vida, da sua trajetória social e profissional, aqui no Centro Paula Souza. Nós gostaríamos que, se for possível, que o senhor contasse onde começou, assim, onde nasceu, que escolas estudou e como o senhor chegou aqui na nossa instituição. Bom, agradeço a oportunidade, me sinto honrado de ter participado do desenvolvimento dessa instituição tão renomada, tão querida. E a minha história é a história de um cidadão brasileiro, filho de ferroviário, que se propôs a fazer um curso de engenharia nos anos 60. Nasci em Laranjal Paulista em 1943, no dia 14 de outubro. Ao terminar o curso científico em Botucatu, como muitos colegas, vim para o cursinho Anglo, na Tamandaré, em busca de uma vaga no curso de engenharia. Havia uma restrição muito grande de oferta de vagas e a expansão da indústria já havia se iniciado. Para falar desse movimento industrial que o Brasil passou, temos que lembrar que na década de 50, houve um esforço muito grande, principalmente no estado de São Paulo, na construção das usinas hidroelétricas, geradoras da energia, capaz de suportar a demanda da industrialização que ocorreu na década de 60, principalmente. Um fato a ser registrado é que tivemos como governador nessa época Lucas Nogueira Garcês, professor de eletrotécnica da Politécnica, não por coincidência. No governo Juscelino, pelos trabalhos do GEIPOT-GEIMEC, foi feita uma concessão às indústrias que se arriscassem, entre aspas, a se instalar no Brasil, dando-lhe garantia e reserva de mercado. Dessa forma, recebemos a indústria de bens de consumo durável, de petroquímica, e essa indústria, então, possibilitou ao Brasil entrar na segunda onda, o industrialismo de Toffler, já com 50, 60 anos de atraso. A industrialização, nessa forma, ela veio pronta através da oferta de projetos obsoletados nos países de origem, no hemisfério norte, e recebemos então equipamentos, ferramentas, dispositivos, desenhos de normas que já não se aplicavam no hemisfério norte. Para nós, um grande trunfo, um salto virtuoso em direção ao futuro, mas com falhas gritantes no planejamento estratégico. Uma das manifestações foi a urbanização desenfreada que ocorreu no ABC e na capital, e a falta de mão de obra especializada em todos os níveis. Os cursos de engenharia nessa época estavam ainda com o conceito de eletrotécnica, de movimentação de terra em lombo de burros, e tiveram então que fornecer seus engenheiros para canteiros de obra e para centrais de indústria automobilística, né, como engenheiro-chefe de um chão de fábrica de uma montadora. Então, totalmente despreparados. Nessa época, tínhamos já o início da ESAM, a Escola Superior de Administração de Negócios, e a FEI, funcionando no seu curso de engenharia plena, na rua São Joaquim. Então, sabiamente, o padre Saboia de Medeiros, mais o prefeito de São Bernardo, Lauro Gomes, homens de visão extraordinária, se lançaram na oferta de cursos de engenharia operacional, segmentando as áreas plenas de engenharia. Então, a mecânica contou com máquinas, ferramentas,
ar-condicionado e refrigeração, e automobilística, a elétrica e eletrônica, né? A indústria têxtil de 3 anos, e essas modalidades então constituíam uma oferta de vagas num curso de engenharia operacional com duração de 3 anos, com módulos semestrais. Então tudo isso era muito inovador já nos anos 60. Esse curso então foi tão bem no mercado, que havia ansiado por profissionais desse nível para resolver problemas de chão de fábrica, que recebeu então uma grande resistência corporativa dos engenheiros plenos. Então os cursos de engenharia operacional, já no fim dos anos 60, tiveram um sucesso muito grande, reconhecido através da sua formação pela FEI, que na época era a Pontifícia Universidade Católica, mas tiveram uma má gestão no curso oferecido pela Universidade de Brasília. Então, o curso operacional oferecido numa região não industrial. Havia uma incompatibilidade em relação à demanda. E isso serviu como modelo para uma decisão de extinguir o curso operacional, né? Pela pressão dos profissionais plenos e pelo insucesso do curso na Universidade de Brasília. Então, os doutos que pensaram a necessidade a ser atendida, com a sua visão taylorista, fordista, propuseram um curso de duração de 3 anos, semestrais, quadrimestrais na época, não semestrais, em áreas que seriam abaixo da engenharia plena, submissos então aos engenheiros plenos. Então nós tivemos cursos de edificações, construção civil, pavimentação, saneamento e hidráulica e processos de produção. Então, dessa ideia, os cursos seriam gratuitos, com duração curta, chamado curta duração, né? E terminais, cursos que não permitiriam o desenvolvimento sucessivo do profissional, o que mais tarde se mostrou ser uma visão inadequada. Em sequência, tivemos então a criação da Faculdade de Tecnologia de Sorocaba, Faculdade de Tecnologia de São Paulo, e de um centro capaz de administrar as duas faculdades. Esse centro inicialmente se chamou Centro Estadual de Educação de São Paulo, e em seguida modificou seu nome para Centro de Educação Tecnológica Paula Souza. Então, eu, felizmente, passei pelo curso de Engenharia Operacional, 63, 67, e Engenharia de Produção, 67, 69. Seguido, fiz um curso de Administração de Empresas na Universidade Mackenzie e alguns cursos de especialização. Trabalhei na indústria de fixadores internacional agora, chamada Metalac, com associação com a United States Steel, um Breco, e ali eu pude aprender fazendo no chão de fábrica aquilo que a escola não me proporcionou, que foi abrir os caixotes das máquinas advindas de sucatas, né, e pondo a correr o processo. Então, o que eu vi de parafuso no curso de engenharia foi na aula de desenho técnico com o professor Genovese, que foi nosso colega aqui na FATEC São Paulo depois, e o professor do Senai fazendo uma rosca num torno lá na oficina do Senai São Bernardo. E fui para uma fábrica onde se fazia parafusos a 240 peças por hora, forjadas a quente. E a tecnologia que veio para nós foi uma tecnologia de produção de parafusos a temperatura ambiente, chamada cold forming,
a 120 peças por minuto. Então, isso leva a impactos no planejamento, na engenharia, na ferramentaria, coisas cujos conceitos ainda não detínhamos. Então, esse foi o grande choque, né, que nós tivemos, né, onde o chão de fábrica foi a melhor escola e a improvisação e o empreendedorismo foi a melhor solução. Os cursos de engenharia operacional, então, eles acabaram sendo congelados, suspensos. Tivemos a oportunidade de prosseguir fazendo a engenharia plena, né, já à noite, de maneira que ao nos formarmos já éramos chefe de departamento de uma indústria, né, fornecedora para a indústria automobilística. Que ano foi isso, professor? Isso foi em 69, né, já era chefe de departamento. Então, esse cabedal, né, nos amadureceu e nos proporcionou uma autoconfiança que, em abril de 73, acabei sendo convidado pelo professor João Santini Neto, então diretor da FATEC Sorocaba, a lecionar no curso de tecnologia de Sorocaba, na modalidade processos de produção. Uma novidade para mim, exigiu um grande esforço, né, grande intensidade de estudos e consegui superar aquelas 4 aulas semanais que me foram destinadas. A coisa foi tão bem que no semestre seguinte passei a lecionar 11 horas aula aos sábados em Sorocaba, morando em São Paulo, e na terça-feira dando 4 horas aula de processos 1, processos 2, e nas quintas-feiras lecionando na FATEC São Paulo, processos de produção 2 também, a convite do professor Mário Xilag, João Mário Xilag. E isso cumulativamente com o trabalho de chefe de departamento de engenharia na Metalac. Para o curso, o meu caso, como de outros colegas, foi enriquecedor, porque a escola recebeu aquilo que havia de mais moderno no mercado, a partir do mercado, e não da nossa formação. Então nós tivemos aqui o professor, diversos outros professores, né, que me fugiu agora, mas sempre com a visão que o mercado é que dirigia o conhecimento. O curso então formou ótimos profissionais, e alguns chegaram a nível de presidente de empresas. Você vai cortar. O Brasil nessa época vivia um período de otimismo, onde se achava que, ocorrendo um bom gerenciamento, conseguiríamos nos tornar uma potência mundial. Esse otimismo extravasava a partir das pessoas envolvidas com a economia, com a produção. 8 anos de Metalac me potencializaram, assumiram um encargo muito maior, que foi instalar uma indústria de forjamento a frio na Mecano Fabril Limitada. Essa indústria era voltada para a produção de peças usinadas e o seu proprietário, o engenheiro Walter Strobel, pretendeu produzir peças forjadas a frio, não mais fixadores. E fui convidado a assumir esse compromisso. Ao assumir esse compromisso, viajei pelo mundo europeu e conheci as melhores produções relacionadas a forjamento a frio de peças, sempre orientados pela Daimler-Benz, que nos conduziu. Instalei essa empresa e o meu espírito então começou a se aquecer como um espírito empreendedor. Fui buscar um mestrado na Poli, não consegui combinar mestrado com aulas e com indústria, tranquei, mudei-me para Sorocaba,
para me dedicar inteiramente à docência, mas também em Sorocaba fui consultor da Motopeças, uma indústria de engrenagens, e desenvolvi um núcleo de estudos na área de saúde com os alunos. E desse grupo nós fizemos vários projetos para o Hospital Leonor Mendes de Barros, e mais tarde esse grupo gerou a ideia de termos em Sorocaba um curso de projetos e equipamentos médico-hospitalares, um curso de tecnologia. Que período foi isso, professor? Isso já foi em 1976, 77. Né? Então, disso resultou que a Metalac de São Paulo mudasse para Sorocaba, com a minha participação no processo, e lá seria construída uma fábrica corrigindo todos os erros e limitações da fábrica de São Paulo. Então, como eu me transferi para Mecano Fabril, eu me afastei desse projeto, mas sem me afastar da FATEC. FATEC São Paulo, FATEC Sorocaba. Trabalhei 2 anos na Mecano Fabril, instalei essa indústria, um sucesso, deixei tudo funcionando e mudei para Sorocaba. Nessa época, o superintendente do Paula Souza, o professor Rui Ribeiro, havia feito um convênio com a COSIPA de oferecer cursos na área de tecnologia da soldagem. E ele então criou condições para que colegas nossos se dirigissem à França para fazer um mestrado em soldagem e metalurgia. Ao retornar, esses colegas criaram o curso de tecnologia de soldagem em São Paulo. Infelizmente não pude dar sequência a essa bolsa e não fui à França. Mas me preparei para ir para a França. Isso fez com que eu me mudasse para Botucatu, e em Botucatu, dada a limitação de mercado, lecionei em várias escolas e com muita honra na Escola Técnica Domingos Minicucci Filho do Centro. Então passei por uma experiência de 2 anos lecionando na ETEC Domingos Minicucci Filho. Nessa ocasião conversei com o professor Romeu Potens, da Secretaria de Educação, e discutimos o fato das dificuldades das escolas técnicas do Estado estarem submetidas à Secretaria da Educação. E eu propus a ele, dentro das minhas limitações, que o Paula Souza seria a melhor estrutura para absorver essas escolas. Isso então, foi em que ano, mais ou menos? 78, 79. Passo seguinte, essas escolas vieram para o Paula Souza de uma maneira abrupta, não planejada, e criou um enorme problema aqui para o Paula Souza, porque não vieram acompanhadas de nenhum critério de qualidade ou nenhum plano de aceitação prioritário ou escalonado, e levou o Paula Souza a uma insolvência brutal. Isso já na década de 90, em 92. Já em 90, Da minha parte, então, continuei na FATEC Sorocaba, FATEC São Paulo, retornei à Metalac Sorocaba em 1979, onde fiquei até 1982, agora como gerente de marketing, e vi condições de fazer um mestrado na Escola de Engenharia de São Carlos, na área de Engenharia de Produção. Então fui contratado pela Escola de Engenharia de São Carlos para lecionar, ao mesmo tempo que para lá me dirigia para cursar o mestrado, juntamente com as funções da FATEC Sorocaba à noite e da Metalac todo dia. Então, um ambiente intensivo, né? E isso foi até que eu terminasse as disciplinas, e quando chegou o ponto de escrever a dissertação de mestrado, eu solicitei demissão da Metalac e mudei-me para São Carlos, viajando então o trecho Sorocaba
São Carlos, durante 5 anos, né, acompanhado de um colega nosso da FATEC Sorocaba, o Celso Vilela de Figueiredo. Concluí o mestrado e a Metalac me chama para montar o Instituto Tecnológico de Fixação. Seria uma instituição sem fins lucrativos, dedicada a sistematizar o conhecimento de fixação mecânica por elementos rosqueados, oferecendo capacitação profissional, ensaios mecânicos, coisas do tipo. Não houve uma grande aceitação das outras indústrias, com exceção da MAPRE, e fizemos nessa época um projeto FINEP que nos permitiu adquirir uma máquina de ensaio de fadiga e uma máquina de ensaios de vibração transversal para elementos rosqueados, que permitiram inúmeros projetos no ITF. Fizemos 2 eventos nacionais de tecnologia de fixação, 2 seminários nacionais e um seminário no Rio Grande do Sul, o primeiro FixaSul, onde discutimos as questões da tecnologia de fixação mecânica. Isso até 1985, 1987. Em 1987, fim de 86, eu fui convidado a participar da lista tríplice para a escolha do vice-superintendente do Centro Paula Souza. Dessa lista tríplice, eu fui escolhido pelo governador Franco Montoro e em março de 1987 eu fui assumir aqui a vice-superintendência do Centro Paula Souza. Na época nós tínhamos como diretor o professor José Rui Ribeiro, já há 17 anos no cargo, e com uma aposentadoria anunciada para alguns meses à frente. Encontrei o Centro Paula Souza com uma série de projetos, vamos dizer, engavetados, parados. A necessidade de construir o laboratório do curso de processamento de dados na FATEC. Nós tínhamos uma demanda de 67 alunos por vaga, isso em 1987, e não tínhamos o laboratório, mas tínhamos o projeto. Então, encorajei os colegas e fomos atrás da solução. Devido à lei da informática no Brasil, tivemos que adquirir equipamentos Cobra e fizemos também convênio com a Unisys, né? E instalamos aqui no ádrio do edifício Hipólito o primeiro laboratório de informática do Paula Souza. Tínhamos um outro projeto importante do Paula Souza com o MEC SEDAT, que era a transferência do vidro óptico, transferência de tecnologia do vidro óptico. Isso geraria no Paula Souza a criação de um curso de tecnólogo de mecânica de precisão. Isso também pusemos à frente, trouxemos para cá um técnico do IPT para nos apoiar no conceito de tecnologia de precisão. E dentro desse convênio conseguimos mandar o nosso professor Hélio Nani para a Alemanha Oriental, na Carl Zeiss, e de lá trouxemos o diretor da Carl Zeiss para São Paulo para conhecer as nossas condições. O passo seguinte foi mandarmos 4 professores para a Carl Zeiss, em Jena, na Alemanha Oriental, o professor Geraldo Silva, o professor Mário Simões e mais 2 outros que eram ainda alunos. E na sequência trouxemos 4 professores alemães para o Brasil e demos início então a um curso de mecânica de precisão. Com o passar do tempo o conceito se esgotou e o curso se transformou em manufatura automatizada, né? Isso em que robótica. Ano? Em que ano? Isso aí foi mais ou menos em 88, 89. Então nós implantamos o curso de tecnologia de soldagem, o curso de mecânica de precisão, fizemos o laboratório de processamento de dados, instalamos a FATEC Baixada Santista, era uma reivindicação muito antiga do deputado Rubens Lara,
e conseguimos, com um esforço muito grande, reconstruir um edifício cedido pela Misericórdia de Santos, que é junto à Escolástica Rosa. Reconstruímos o prédio em 4 meses e em agosto de 1988 eu tive a honra de dar a aula inaugural na Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista. Também tínhamos aqui o projeto da FATEC americana. Nomeamos uma comissão de implantação, da qual fui presidente, e indiquei o professor da Unesp, o Carlos Roberto Espíndola, para ser o diretor pro tempore na implantação da Faculdade de Americana. Também fez com muito sucesso. Mais ainda, nesse período, fizemos a implantação da FAT, Fundação de Apoio à Tecnologia. Era um projeto muito discutido aqui na escola, na FATEC São Paulo, e pouca ação se verificou. Então, sob a minha orientação, escolhemos mais 6 colegas, né? O professor Spakauskas, o professor Éboli, eu e mais outros 4, e fizemos a escritura de criação da Fundação de Apoio à Tecnologia, né? E também saiu nesse período até 89. Professor, eu queria só interromper um minutinho e fazer uma pergunta. Na dissertação de mestrado do Marco Anselmo de Godoy, eu encontrei que o escritório piloto ele foi criado em 87. Quer dizer, as primeiras 6 escolas, primeiro vieram 6 escolas conveniadas em 88. Federalizadas que havia no estado de São Paulo. Isso. E depois vieram as outras 6 escolas estaduais. Essas escolas vieram com problemas estruturais e por isso foi criado o escritório piloto? Não, essas escolas, as federalizadas, elas tinham um nível de competência muito alto, acima até do que o Paula Souza podia oferecer. A Camargo Aranha, a Lauro Gomes, a Getúlio Vargas, né? Eram escolas modelo que, ao vir para o Paula Souza, poderia dizer que houve uma perda. Elas tiveram que se adequar às nossas limitações. Então era para as nossas escolas mesmo que foi criado o escritório modelo? Foram criadas, Obrigada. Isso também nessa época, né? Nessa época, isso. Foi uma época que o Paula Souza deu uma respirada, ele conseguiu crescer um pouquinho. Aconteceu então que, por alguma questão de relacionamento com o superintendente, eu pedi exoneração da função de vice-superintendente e fui para a Escola de Engenharia de São Carlos como auxiliar de ensino, onde fiz mestrado e doutorado. Ao terminar o doutorado, coincidentemente, o Paula Souza estava nessa ebulição em função de receber as 96 escolas técnicas, né? E passados já 2 superintendentes aqui na instituição, a situação era um pouco caótica e nós recebemos então uma intervenção, né, com a vinda do professor Marcos Monteiro, cuja determinação e competência conseguiu sanear o sistema e em 1994, 99 foi esse período mais crítico do Paula Souza, né? Com 96 escolas, sem orçamento, escolas recebidas assim, né, goela abaixo, né, sem nenhum planejamento para recebê-las, né, nenhuma priorização, né. Então, com isso, nós, em 98, já na USP, eu conversei com o secretário Emerson Capaz, que foi inaugurar a fábrica de motores Volkswagen em São Carlos. Me apresentei, me coloquei à disposição, imediatamente ele agendou uma reunião comigo e vim aqui ao Campos Elíseos com um projeto do que achei que era o Paula Souza. Ele aceitou, ficou admirado, foi muito receptivo, me encaminhou ao professor Marcos Monteiro. Depois de algum tempo me recebeu também, pude expor as ideias e fui convidado a participar de um grupo de estudos aqui no Paula Souza. Estava prestes a me aposentar na USP
E esse período de quase um ano, eu fiquei como assessor e fiz um projeto chamado Diretrizes Pedagógicas para os cursos de tecnologia do Centro Paula Souza. Foi a primeira vez que nós vimos um estudo de sistematização dos cursos de tecnologia do Paula Souza. Por exemplo, nós tínhamos em São Paulo um curso, Processos de Produção, com 2.960 horas, e o mesmo curso em Sorocaba com 2.640 horas. Ou seja, não havia a mínima aproximação de objetivos, metodologias, né? E isso nos levou a pensar, então, em estabelecer regras, né? A principal regra na ocasião foi estabelecer a duração do curso, com 2.300 horas, mais 400 horas de estágio, né? E mais o trabalho de conclusão de curso. Com isso, eu eliminava a pecha do curso de curta duração, aproximava da duração dos cursos de engenharia e também atendia aquilo que estabelece o Mercosul para cursos de graduação, que é 2.700 horas. Então, coisas desse tipo foram feitas e a grande dúvida na ocasião, nós contávamos com 9 FATECs. Era como impressionar a nossa mantenedora sobre a nossa importância. E o estalo que veio foi que nós éramos a melhor alternativa de inclusão social que o governo dispunha. Passei essa ideia para o secretário de Desenvolvimento, Dr. Rui Altenfelder, que passou ao governador Geraldo Alckmin, que incorporou a ideia na sua proposta de governo, né, nas suas campanhas, e o Paula Souza então passou a merecer uma atenção especial do governo, pela importância que ele realmente representa. E nesse período então de 2000 a 2004, nós fomos de 9 para 17 FATECs. Essas novas FATECs, eu fui presidente da comissão de implantação, responsável pelo projeto dos cursos, e pudemos oferecer cursos inovadores, como logística, produção industrial, agronegócios, produção com especialização em plásticos e tecnologia de materiais, e tecnologia da informática voltada para a gestão empresarial. Então, todos esses cursos foi da nossa iniciativa, como presidente da comissão de projeto e de implantação. Instalamos a FATEC Zona Leste, né, uma demanda muito forte da Zona Leste. A Zona Leste nessa época contava com 5.700.000 habitantes e não tinha nenhuma escola de nível superior pública. E o Paula Souza foi o primeiro a oferecer essa escola. Professor, uma pergunta. Quando esses cursos foram criados, esses cursos novos, os currículos são criados junto com empresas, tem empresas que solicitam o curso, como funciona? Nós fizemos um levantamento bibliográfico, uma aproximação com o que existia fora e dentro do Brasil, e são cursos inovadores, né? O curso de logística foi o primeiro curso superior oferecido no Brasil. A FATEC Baixada Santista foi a primeira escola pública de nível superior oferecida no litoral brasileiro, né? Então são pontos que o Paula Souza acumula, né, como inovador, empreendedor, né? E felizmente a gente faz parte desse processo. Então, pelo meu trabalho aqui de 1999, o professor Marcos reconheceu o trabalho e me colocou como coordenador da AESO na época, era uma assessoria, responsável pelas 9 FATECs. Passo seguinte, me indicou para ser vice-superintendente, o que foi feito no governo Mário Covas, 2000-2004. Então, esse período mostra o ponto de inflexão no crescimento do Paula Souza. Ele vem de um crescimento lento, linear, para um crescimento exponencial, né? Na sequência, a professora Laura Laganá cresce a escola, o Centro Paula Souza, exponencialmente, né? Então, hoje nós estamos perto de 80 unidades, né, de FATECs, né?
o que é bom, importante. Professor, e como é que foi o seu ingresso na pós-graduação aqui na instituição? Aqui? No Centro Paula Souza. Aqui eu fui um dos elementos que implantou a pós, né? A professora Helena tinha o projeto, também estava patinando, e nós tomamos a ação de apoiá-la na implantação. Então eu comecei como professor da primeira turma, em 2003, né? Lecionando junto com a professora Helena, né? Trabalho muito bem feito, e outros colegas aí. E também foi uma dificuldade de estabelecer o conceito de pós-graduação no ambiente de cursos de graduação. Foi um avanço na nossa estratégia de atuação. Antes disso também conseguimos uma vitória ao colocar alunos egressos da FATEC cursando pós-graduação. Os primeiros professores da FATEC São Paulo e Sorocaba foram admitidos no curso de pós-graduação de Engenharia Mecânica na Escola de Engenharia de São Carlos, pela minha intervenção, porque havia um forte impedimento, né, preconceituoso, de que era curso de curta duração e não era para fazer pós. E nós conseguimos quebrar essa barreira, levando os professores de São Paulo, o Mário Simões, o Geraldo Silva, lá de Sorocaba, o professor Décio, e de Americana, outros, né? Inclusive, teve um período, acho que não sei se é na década de 80, que os tecnólogos faziam o curso de licenciatura até pela dificuldade de entrar na pós-graduação, talvez tivesse relação com essa curta duração. Né? Porque era um curso que, como era tido como curso terminal, curta duração, criou barreiras, né, no desenvolvimento dos nossos profissionais, né? O que é inadmissível, né? E nós tivemos que fazer uma gestão aí para conseguir, e como eu já tinha uma certa afinidade com a Escola de Engenharia de São Carlos, eu consegui introduzi-los lá. Agora, O passo seguinte, eles foram para a Unesp Guaratinguetá, admitiu, e outras escolas aí. Bom, então o curso esquema, ele foi... Porque assim, os cursos de esquema, ele existiu antes da Paula Souza, na época do Arnaldo Laurindo. Sim. Daí depois, acho que na década de 70, eles foram implementados aqui com a professora Helena Peterossi. Sim. Então, quer dizer, eles foram implementados por uma necessidade de formação, inclusive, dos professores do ensino técnico. Técnico, sim. Mas os tecnólogos também participaram desse trabalho, sim. Alguns deles, né, para fazer... Eu cheguei a lecionar nesse curso na escola de Sorocaba, na Escola Técnica de Sorocaba, durante 2 anos também. Ah, o esquema também tinha na FATEC Sorocaba? Não na FATEC, na Escola Técnica, Rubens Faria. Ah, na Rubens Faria. Essa informação eu não tinha. Eu lecionei lá também para o esquema. Ah, eu não sabia. Então, de 2000 a 2004, eu estive aqui, né? E implantamos em 2003 a pós-graduação, a professora Helena, à frente, e a professora Isméria, Movai, né? E outras aí. E, terminado o meu mandato na segunda gestão, voltei para a sala de aula, então, lecionei na FATEC em Dayatuba e na pós até 2010, quando eu parei de lecionar aqui no Centro Paula Souza. Eu já estava me sentindo meio deslocado em relação ao perfil do aluno de graduação, para falar a verdade. E atualmente... Aí eu lecionei nas escolas particulares, né, várias particulares, Uniban, Unisul, Unip, na Moura Lacerda, Ribeirão, na Uniara, Araraquara. Isso foi um período de 10 anos pós-aposentadoria, né? E finalmente eu fui secretário de Planejamento e depois de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia no município de São Carlos. Foi 2013 e 2014. Né? E nessa ocasião eu tive a oportunidade de levar a FATEC para São Carlos, um projeto que estava aguardando há 38 anos. Né?
e conseguimos estabelecer uma FATEC em São Carlos. Então, essa ideia vencedora do Paula Souza, né, de associar inclusão social com formação tecnológica, técnica, qualificação profissional, eu acho que é a palavra-chave, né, que permitiu esse crescimento da instituição. Né? Professor, eu quero agradecer muitíssimo o senhor ter fornecido essa entrevista para nós, né, ter concedido, nós do Centro Paula Souza. Eu vou transcrevê-la, né, encaminhar para o senhor com os termos de autorização para publicá-la, né? E certamente nós vamos fazer outra entrevista, porque essa é a primeira, né, com mais detalhes, porque a sua experiência é vasta, inclusive como secretário de Ciência e Tecnologia, né, que é a nossa área onde nós estamos inseridos enquanto instituição, né? Mas esse apanhado geral, ele já vai contribuir muito para os nossos estudos em História da Educação Profissional e tecnológica aqui no Centro Paula Souza. Muito obrigada, professor. Prazer, muito obrigado, conte comigo. Olha,